Aí trouxe ainda mais uma, que foi o casal também. Foram os pais, tanto o pai quanto a mãe, que desencarnou pela mão do filho. E desse casal, né, o pai falou primeiro. Ainda estou em estado de choque, tem aproximadamente uns 12 anos que nós chegamos aqui nesta condição. Eu ainda estou muito em estado de choque, Lu, né? Minha esposa também ainda está em estado de choque. Mas uma coisa que eu consigo ver é que da minha parte, né, é que nem eu nem minha esposa transmitimos para o nosso filho nenhum talento espiritual, nenhum dom espiritual. Nunca fomos extremamente materialistas. Para mim foi a maior surpresa chegar aqui e ver que a vida continua, por exemplo, né? Então nós éramos um casal também com muita condição financeira, e nós tínhamos uma moça que trabalhava para a gente, uma senhora que já começou a trabalhar moça, mas os anos foi passando, né? Ela chegou, inclusive, como quem cuidava desse meu filho. E ele foi crescendo também, e ela foi naturalmente também envelhecendo. E o filho dela chegou à idade que veio ser nosso jardineiro. E eu ficava olhando, né? Como ele abraçava a mãe, como ele beijava, como ele tomava a sacola quando os dois iam juntos depois para o ponto de ônibus. Ele pegava as sacolas para carregar. Eu ficava olhando aquilo e via que tinha alguma coisa ali, mas também nunca conseguia aprofundar. Eu olhava, né, mas não... Eu fui uma pessoa muito superficial. Vivi literalmente a flor da pele, no materialismo. Eu prestava atenção que estava em cima da minha pele, mas nunca dentro dela, né? Meu pai foi assim, eu fui criado, meu pai e minha mãe, eles também eram assim, muito ricos e sempre muito preocupados com viagens, com carros, com roupas, com festas, enfim, né? Muito... Não tinha uma... Eu descobri que eu não formei uma família, né? Eu formei sócios dentro de casa. Então, a minha preocupação era que meus filhos estudassem, tivemos 2 filhos, que meu filho estudasse para poder vir trabalhar comigo na minha empresa, né? E que ele procurasse uma mulher como a mãe dele, que sabia ser uma dama de sociedade, sabia escolher roupas para usar, sabia qual era a taça que tinha que botar para um jantar especial, qual era o prato, né? Uma mulher refinada. Era isso que eu dizia para meu filho. E eu vejo que eu não desenvolvi mesmo, em nenhum momento eu estimulei nele uma relação familiar. Então era uma relação de... hoje eu vejo que era como se fosse uma máfia. Na minha casa eu fundei uma máfia, né? Nós não tínhamos... Em nenhum momento eu falei sobre bondade. Nunca falei sobre bondade, nunca colaborei com trabalho social, nunca, e fui criado assim, e criei meu filho dentro dessa bolha das pessoas que têm muito dinheiro, né? Então eu também, assim, eu fui entrar em contato com outras coisas depois que eu desencarnei, mas eu não pensava... Se aparecia algum garoto limpando o para-brisa do carro, eu achava que era bandido, ou quase não via, Lu. É muito triste o que eu estou dizendo a você e o que eu confrontei. Entendeu? Então, para mim era assim, meu filho fez a idade de ter um carro, não compra um carro maravilhoso, um relógio... foi só isso, assim, foi isso. A minha vida... A família que eu fundei se resume a uma conta bancária. Uma conta bancária. Não é? Quando eu e meu filho começamos a brigar por essa conta bancária, quando ele veio, começou a ter mais idade, né? E nós tivemos uma briga,
nós dois, que partiu para a briga violenta, não é? E o tema era dinheiro. O tema era esse, ele queria ter acesso a mais coisas, que eu tinha medo, eu achava que ele ainda não estava preparado, não tinha idade, e poderia perder dinheiro. Então e ali criou-se uma briga mesmo, nós nos atracamos, minha esposa estava ali no meio, né? E acabou que, no momento de muita loucura, ele pega uma arma, eu nem sabia que ele tinha arma, e tudo indica que a arma disparou ali no nervoso, né? Minha esposa correu para mim e nós dois desencarnamos pela mesma bala. Quando nós soltamos do corpo, ele estava assim assustado com o que ele fez, ficou olhando para a mão, assustado, e saiu correndo, fugiu. Então, eu cheguei aqui culpando ele, culpando ela, né? Menos eu, não tinha responsabilidade nenhuma. Hoje eu já consigo sair dessa coisa de culpa e vim para a responsabilidade. Qual foi a minha parte dentro desse contexto? E já consigo enxergar isso. Na nossa casa, a vida não era valorizada. Era valorizada os bens materiais. Quando a gente faz um trabalho social, quando a gente faz uma coisa assim, a gente está mostrando que a vida importa, que todas as vidas importam, não é? E eu não fiz para a minha família, nem a minha esposa, não fomos, a mãe dela, os pais delas também eram assim. Nós não passamos para os nossos filhos nenhum conceito, nenhuma realidade, nenhum sentimento, nenhuma lei, que a vida é importante, que a bondade é importante, que a generosidade é importante, e estamos conseguindo enxergar isso aqui. Aí fui ouvir a esposa dele, e ela disse, eu estava ali, eu não encaro que eu desencarnei pelas mãos do meu filho, porque ele ia atirar no pai, né? Não era em mim. Se eu tivesse ido embora, se eu deixasse eles dois brigando e fosse embora, e eu perguntei a ela, eu disse, mas faz alguma diferença mesmo para você está aqui, não é? E aí eu olhei para o mentor trocou um olhar cúmplice comigo, o esposo dela também, e ali eu vi que ela ainda também não está podendo confrontar. Então ela ainda está dando ali, talvez, um primeiro passo, muito fortalecida pelo esposo, pelo mentor, ela está dando ali um primeiro passo, mas é como ela disse, ela fez, olha, ele fala muita coisa, meu mentor fala muita coisa, mas o que eu digo é que eu hoje eu não culpo, eu culpava muito meu marido, não é? Por causa disso, eu já consegui não culpá-lo, eu sei que ele não tem culpa nenhuma, não é bem culpa, isso eu sei, agora o que é, eu ainda não sei. Eu só sei, já consigo ver, não é culpa de ninguém. E aí o mentor dela entra na conversa e diz assim, fulana, né? Fala o nome dela, será que o que faltou não foi responsabilidade? Ela fez, eu não vejo isso, eu levava para a escola, eu comprava tudo bonito, do bom e do melhor, não é? Eu botei em clubes para se relacionar só com pessoas educadas, pessoas de nível. Então, aonde que faltou minha responsabilidade? E aí ficou claro ali naquela conversa que ela ainda está nesse patamar, né? Eu dei tanta coisa material, então minha responsabilidade foi dar somente coisas materiais.